Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alisson Cunha, eu sou analista CNPI aqui da Nose Finance. E esse vídeo aqui é com o objetivo de conversar com você para saber, será que vai ter uma recessão mesmo? Né? Essa pergunta que todo mundo tá se fazendo, tá na boca de todo mundo. Cada vez a gente ouve falar mais dessa tal de recessão. Então, nesse vídeo aqui é para esclarecer para você o que é a recessão, como identificar a recessão, tá? E quais indicadores macroeconômicos a gente pode perceber que podem dar indício de uma possível recessão nesse cenário macroeconômico, tá bom? Fica com a gente aí que esse vídeo vai ficar bem legal. Valeu! Bora, pessoal, bem legal. Então, o objetivo aqui é justamente a gente analisar por que a gente chegou nesse patamar de recessão, por que a gente passou 40 anos da história sem recessão e agora a gente está ouvindo falar cada vez mais dessa tal de recessão. Tá? O que aconteceu? Qual foi o principal ponto ali para dar indício a essa recessão? Então, tudo isso vocês vão saber aqui agora com a gente. A gente vai analisar alguns indicadores macroeconômicos, tá? que prenunciam uma recessão ou não. Tá? A gente vai passar aqui pelos indicadores dos Estados Unidos, saber como está a saúde dos Estados Unidos e depois a gente tira uma conclusão. Tá? E aí eu pergunto para você, no final desse vídeo, se quiser comentar aí para a gente o que você acha, se vai ter recessão, se não vai ter recessão, tá? Depois dessa explicação aqui, qual que é o seu ponto de vista com relação a esse assunto, tá bom? Então vamos para a telinha aqui, tá? Vamos mexer um pouco aqui. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que entender o que aconteceu, tá? Esse daqui é um gráfico da emissão monetária, o M2, tá? É o stock money aí, quanto de dinheiro se colocou na economia, tá? Então, a gente percebe aqui que no Corona Crash, né, na crise do Covid em 2020, o Estado americano, ele imprimiu grande quantidade financeira, tá? Veja bem, a quantidade monetária que existia e depois do corona o tanto que ele imprimiu. Por que ele fez isso? Naturalmente para socorrer o mercado, tá, gente? Porque se vocês forem pegar aqui os dados, né, o mercado ele colapsou muito rápido, tá? Se a gente for pegar aqui no COIF, por exemplo, e a gente for aqui, se a gente for pegar aqui os dados vamos pegar aqui My Dashboard, Yield Curves. Se formos pegar aqui os dados dos Estados Unidos, tá, de 2 anos e 10 anos, se a gente for pegar o Corona Crash, né, olha o que aconteceu aqui em 2020, tá? Veja bem o que aconteceu aqui no início de 2020, né? Essa queda dos juros americanos aqui. Então, um mercado bastante estressado com a crise do coronavírus. Tá? O mercado ele reagiu a isso muito rápido. Tá? Foi uma recuperação em V, né? Ele caiu e depois recuperou muito rápido, mas foi um período de grande volatilidade no mercado e aí o Federal Reserve ele teve que imprimir dinheiro, né? O Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele teve que imprimir dinheiro para poder socorrer tanto as pessoas que tiveram que ficar em casa por conta do coronavírus e também algumas empresas. Tá? Então foi dinheiro assim, foi imprimindo dinheiro e dando dinheiro para as pessoas. Tá? Colocando esse dinheiro na economia. Depois a gente pode gravar um vídeo que eu vou explicar para vocês como que é essa colocação do dinheiro na economia, o que isso significa. Tá? Mas vamos falar um pouco, focar aqui na recessão. E aí comentem aí também se vocês querem um vídeo sobre como que funciona esse mecanismo aí do Banco Central colocar dinheiro na economia, né? Mas eu não recebi nada, né? Muita gente fala, o Banco Central colocou não sei quantos bilhões na economia, mas não recebi nada, né? Isso é muito comum mesmo. E aí comenta aí se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas então, o fato é que o Federal Reserve ele imprimiu grandes quantidades monetárias aqui, grande quantidade de dinheiro, tá? O que isso acarreta? Naturalmente, se a gente tem uma oferta, né, uma oferta em um patamar e a demanda aumenta, porque se você tem mais dinheiro, naturalmente você vai consumir mais. Se você não for consumir, você vai investir, você vai gastar de alguma forma esse dinheiro. Tá? E aí foi o que aconteceu. Tá? Muita gente com mais dinheiro ali acabou gastando mais dinheiro e tendo um descompasso momentâneo entre momentâneo não que se perdura até hoje, né? Mas um descompasso ali entre oferta e demanda. Tá? O que isso significa? Quando a gente tem uma oferta e uma demanda desequilibrada, naturalmente a gente tem ou uma deflação, quando você tem mais oferta e menos demanda, você tem uma deflação, e quando ao contrário você tem uma inflação, quando você tem uma demanda maior do que a quantidade de oferta, você tem uma inflação. Tá? E foi isso que aconteceu. A inflação, na verdade, aqui é um mecanismo de você queimar o dinheiro a mais na economia. Tá?
Claro, ninguém quer um cenário inflacionário porque você tem que pagar mais, né? Você tem que gastar mais quantidade de dinheiro para obter o mesmo bem, certo? E isso não é interessante para ninguém. Acontece que, né, nesse período aqui, houve uma grande impressão de dinheiro e as pessoas tiveram mais dinheiro para poder gastar. Bom, isso foi feito, tá? E onde que a gente consegue ver essa inflação, tá? Se a gente pegar aqui, vamos ver o inflation rate dos Estados Unidos. Olha aqui que interessante. Se a gente pegar o inflation rate dos Estados Unidos, ó, ele bateu recorde. O CPI que saiu na semana passada veio recorde, veio 9,1% de inflação anualizado. Tá? Assim, é recorde. Aí se a gente pegar aqui no máximo dos últimos 40 anos. Tá? Então, muito interessante isso daqui. E o Federal Reserve, o que ele tem que fazer para poder controlar essa inflação? Equilibrar de novo a balança. Se você está com muita inflação, quer dizer que as pessoas estão com oferta ainda, estão ainda com dinheiro em caixa para poder gastar, para poder comprar produtos, bens e serviços. Tá? E o que o Banco Central tem que fazer nesse sentido para poder controlar essa inflação? Ele tem que aumentar o desemprego. Porque pensa comigo, se você tem uma taxa de desemprego baixa, naturalmente as pessoas vão ter maiores salários, as pessoas vão ganhar dinheiro, e as pessoas ganhando dinheiro, elas consomem também. Tá? E se você tem o desemprego mais alto, as pessoas não terão tanto trabalho, vão consumir menos, e naturalmente a inflação vai arrefecer porque a gente vai ter um compasso maior entre oferta e demanda. Então, para controlar essa inflação, naturalmente, por questões econômicas, de econometria, tem que colocar um desemprego para cima. Tá? E vamos ver como que está aqui o desemprego, employment rate. Tá? É a taxa de desemprego lá dos Estados Unidos. Está 3,6%. Olha que interessante. Está ainda baixo. Está no mesmo patamar dos últimos 4 meses. Podemos dizer até dos últimos 5 meses aqui, 3,8%. E o que isso significa? Que a economia americana ainda está muito resiliente. Apesar das subidas de juros, tá? Se a gente ver aqui, ó, apesar das subidas de juros, tá? Que o mercado americano estava com 0 de juro real, tá? Com 0 juro negativo, né? E agora já está aí em torno de 1,50, em torno de 1,5% de juros, 1,75% de juros. Tudo isso ainda demonstra que a economia americana está bastante resiliente a esse cenário de juros altos, tá? Então é interessante observar isso, tá? Com um cenário de desemprego, isso daqui saiu no último payroll, tá, gente? O payroll sempre sai na primeira sexta-feira de cada mês, tá? É um momento de muita volatilidade que o mercado estava aguardando esse dado econômico e a gente viu que o employment rate a taxa de desemprego está nas mínimas ainda, tá? Então, é um cenário complicado para os Estados Unidos porque não tem como ele controlar uma inflação com uma taxa de desemprego tão baixa. Ele precisa aumentar essa taxa de desemprego para só aí a gente começar a ver uma inflação subindo. E aí a pergunta que fica, né? Posta aí para mim nos comentários para ver a opinião de vocês. É a pergunta que fica. Será que vale a pena? Será que os Estados Unidos vai conseguir subir a taxa de desemprego, diminuir a inflação, sem jogar os Estados Unidos numa recessão? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Tá? Essa é a pergunta de $1 milhão, que é o chamado soft landing, né? O pouso tranquilo. Ou, sei lá, um hard landing, né? Na época de Paul Volcker, lá na década de 80, o presidente do Federal Reserve, que era o Paul Volcker, né? Ele jogou os Estados Unidos numa recessão 2 vezes na década de 80. Tá? E o Jerome Powell é um discurso mais dovish, mais tranquilo, que está tentando fazer esse pouso tranquilo, suavizar a inflação, começar a jogar a inflação para baixo sem naturalmente mandar a economia para uma recessão. Mas Alisson, o que é essa recessão? Me explica o que é essa recessão. A recessão, ela é quando a gente percebe uma desaceleração econômica, quando a gente percebe que a economia está desaquecendo, ela está se retraindo, então ela está, a gente pode falar que está numa recessão. Uma recessão técnica é quando a gente percebe 2 PIBs, tá? 2 PIBs trimestrais vindo negativos. Tá? Então, a gente já viu um PIB dos Estados Unidos negativo, vindo menos 1,6%, já demonstrando uma contração econômica. Tá? Então, se ele vier no próximo PIB trimestral, na próxima média aí, vir abaixo, então os Estados Unidos já está numa recessão técnica. Tá? E é o que os Estados Unidos não quer nesse momento. Por quê?
porque é uma questão muito complicada. Não é só jogar a economia numa recessão, enfim, tem muitas empresas grandes, de grande capitalização dos Estados Unidos, que elas dependem dos juros baixos, tá? Que se subir os juros, elas não ficarão de pé. E isso pode causar um efeito dominó gigantesco nos Estados Unidos, como foi em 2008. Tem muitas empresas muito alavancadas, que chamam ghosts, né, que são fantasmas, que com um cenário de juro negativo, ela não fica de pé. Tá? Então, é por isso que os Estados Unidos não quer subir um juros tão forte, né? Igual foi aqui no Brasil, né? A gente passou de uma taxa de juros de 2 para 13, né? Em questão aí de um ano, tá? Quase 14, tá? Para questão aí de um ano. É isso que os Estados Unidos não querem, jogar o país numa contração econômica, justamente porque isso pode fazer desaparecer diversas empresas lá, principalmente no segmento de tecnologia da Nasdaq, tá? E se a gente reparar bem, então vamos agora para os prenúncios aqui, tá? Geralmente, quando a gente tem a inversão da curva de juros, na inversão a gente tem os juros de 10 anos e os juros de 2 anos. Quando acontece a inversão da curva de juros, é quando os juros de 2 anos, os juros mais curtos, tá, começam a pagar mais do que os juros mais longos. E o que isso quer dizer? Que o medo do mercado está no curto prazo, está mais recente. Tá? Então isso tem uma inversão na curva de juros, isso é um prenúncio de uma recessão. Tá? Geralmente quando a curva se inverte, tá? A recessão vem aí após 8, 12 meses depois. Tá? Então, mas é uma correlação e não é causalidade. Não é porque isso acontece que geralmente tem recessão. Mas sempre que tem que pensar o seguinte, tá? É um fator psicológico de mercado muito interessante. Se todas as empresas, se o mercado todo acredita que vai ter uma recessão, que os Estados Unidos não vai conseguir controlar essa inflação sem desacelerar economicamente o país, a recessão acaba acontecendo. Por que isso acontece? Veja a notícia que saiu na Bloomberg aqui, tá? Notícia que saiu ontem na Bloomberg. A Apple é uma Big Tech, a Apple é mais uma Big Tech a reduzir o ritmo de contrações para 2023. Olha a mensagem que a Apple está transmitindo para a gente, para os investidores, para o mercado, que ela não tem uma boa perspectiva para 2023, ela não está contratando, ela não está crescendo, muito pelo contrário, ela está se contraindo porque ela não vê um mercado muito interessante no ano que vem. E junto dela, diversas empresas fizeram a mesma coisa. Ó. A Alphabet, a Google, a Amazon, a Meta, Snap, tá? E outras empresas de tecnologia, Microsoft, Tesla, tá? Chegaram até a eliminar cargos. Então, todo mundo se preparando para esse momento para contrair gastos, para diminuir gastos, enxugar os seus custos, tá? Para poder fazer caixa, para poder passar por um momento de recessão, né? E sua empresa não sumir, não colapsar. Todo mundo fazendo esse movimento de contração naturalmente, sem que haja qualquer interferência do Fed, subindo juros, qualquer coisa, naturalmente isso pode causar uma recessão. Tá? Essa mensagem que a Apple acabou mandando para o mercado é muito importante, porque pode realmente jogar o mercado numa recessão. Tá? O mercado americano numa recessão. Por quê? Porque todas as empresas acreditando naquilo, naturalmente a gente vê um cenário muito complicado aí pela frente. Tá? Então, todo mundo fazendo isso, naturalmente a taxa de desemprego vai aumentar, né? Aquela taxa de desemprego que eu mostrei para vocês aqui vai aumentar, e isso vai ser um efeito manada. A taxa de desemprego aumentando, naturalmente o PIB vai vir negativo, porque você não tem produção, você não tem crescimento. Se você tem uma parcela grande desempregada, você não tem crescimento. Se você não tem crescimento, naturalmente o seu país está desacelerando. Se o seu país desacelera, você está numa recessão. Então, se todo o mercado começar a acreditar que vai haver uma recessão em 2023, a recessão vai acontecer. Tá? Então, isso é um fator muito interessante, é um fator muito importante para a gente ficar ligado. Tá bom? Interessante observar também, outro indicador interessante para a gente observar se tem algum prenúncio aí da recessão é com relação a casas. Tá? Olha que interessante aqui, saiu um indicador de permissão para construção lá nos Estados Unidos. Veja como esse indicador já está começando a dar sinais de diminuição, de contração. Ele veio na máxima e agora já está contraindo. Tá? Então, o indicador de casa também, de construção, enfim, são indicadores muito importantes para a gente ficar ligado. Geralmente não fazem tanto preço no mercado assim, mas devido às circunstâncias, né, devido às condições aí de temperatura e pressão, é interessante a gente ficar ligado
nesses indicadores também do mercado financeiro, tá? De construção de casas novas, vamos ver a construção de casas novas como que ele tá. Vamos ver aqui. New Home Sales, tá? Venda de casa nova. Ó, ainda eu acho que o dado aqui está desatualizado. Tá de maio ainda, não saiu de junho. Tá? O de junho vai sair dia 26. Então ficar ligado nesse dado aqui, tá? Para ver se tem um arrefecimento, porque o mercado imobiliário é gigantesco nos Estados Unidos. Tá? O mercado imobiliário é gigantesco nos Estados Unidos. Então, esse é talvez um dos primeiros prenúncios aí de que possivelmente a gente está vendo uma desaceleração na economia americana. Tá? Outro ponto importante para a gente observar aqui também é o famoso mortgage rate, tá? Porque nos Estados Unidos a hipoteca, né, ela é sim um fator que todo mundo tem uma hipoteca ali, pelo menos cada cidadão tem pelo menos uma hipoteca para se pagar da casa, tá? E o próximo vai sair dia 27, o que saiu aqui foi dia 13/7, né? Ainda uma taxa ainda considerável, tá? Então, se essa taxa começar a diminuir, enfim, tudo isso tem uma importância muito grande. Então, ficar principalmente ligado aqui, ó, construction spending também já está vindo negativo, né? Então, é interessante, ó, dado de maio, tá? Então, vamos ver em julho. Então, ficar ligado nesses dados econômicos para a gente ver se o mercado americano está resiliente. Por enquanto, o mercado americano está se mostrando bastante resiliente no curto prazo, tá? Não, por enquanto, não nos tem dado alertas de que haverá uma recessão no curto prazo, tá? Justamente porque os indicadores são muito bons, né? A economia americana bastante resistente. O DXY, né? É interessante a gente observar que num momento de recessão, muito se vai atrás do DXY, tá? Vamos pegar aqui semanal. Opa. Vamos pegar aqui no semanal. Olha o DXY aqui, né? Olha o DXY subindo, tá? Bateu máximo aqui de 109 pontos, tá? O DXY. Então, num cenário de recessão, a gente vai ver cada vez mais comum isso daqui acontecer, tá? É a fuga do mercado financeiro querendo dólar, porque num cenário de recessão o dólar fica muito forte, tá? E se a gente pegar o euro-dólar, vamos ver como é que tá aqui, tá? O euro valendo $1,02, tá? Por que o euro, só dando uma palhinha aqui, né, com relação a isso, por que o euro deu essa subida tão forte aqui, né? Justamente porque na quinta-feira vai ter a subida de juros do Banco Central Europeu, tá? Então o euro fica momentaneamente mais forte que o dólar nesse cenário, mas tem que considerar que a subida de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ainda é mais forte do que a do Banco Central Europeu. Então, é importante a gente observar esses indicadores aqui, porque o dólar, né, e a gente está vendo um cenário aqui mais positivo para a Bolsa, mais negativo para o dólar hoje, né, nesse dia que eu estou gravando o vídeo aqui, no dia 19 de julho, tá? Justamente porque nós estamos vendo um cenário aí mais dovish por enquanto, tá? Que não tem muitos drivers assim muito importantes, tá? O drive mais importante fica na semana que vem, que vai ser a semana da super quarta, em que vai ter decisão de juros dos Estados Unidos e do Brasil também, tá? Falando da decisão de juros dos Estados Unidos, vamos olhar esse gráfico aqui. A probabilidade, olha para vocês verem que interessante. Na primeira semana de julho, 12 de julho, tá, de 2022, a gente teve uma aposta de que 92% do mercado estava acreditando que ia subir 0,75 nos juros. Que foi as sinalizações que o Jerome Powell e que os Fed Boys ali deram para o mercado, tá? No dia 18 de julho, tá, já abaixou para 70% e começou a se especular uma alta de 100 base points, uma alta muito expressiva quando a gente fala de mercado americano, alta muito expressiva. E agora já está 65%. Eu vi esse indicador aqui subir bem mais, tá? Eu vi esse indicador aqui subindo bem mais em mercado durante um tempo, precificando 1%, justamente por conta dos dados do CPI, tá? Justamente por conta dos dados do CPI. Só dando um parêntese aqui, falando do PPI, tá? Que foi os dados do preço ao produtor. Cadê o PPI aqui? O PPI americano, que é o índice de preço ao produtor. Que, deixa eu pegar aqui, índice de preço ao produtor. Ver se a gente acha aqui.
Tá? Mas enfim, o que acontece? Essa alta de 1% começou a ser precificada, tá? Para a próxima reunião da semana que vem. E aí, a gente está vendo agora uma precificação também até considerável aqui de 1%, ainda 34%. E por que essa precificação abaixou um pouco? Tá? Justamente porque um dos membros do Federal Reserve, que foi um dos membros mais hawkish que eles têm lá, que é o Bullard, ele falou que talvez, mas hawkish é um membro que vota sempre para uma subida de juros mais forte nesse cenário. Tá? E ele falou que ele enxerga como 100 base points uma alta mais do que necessária. Tá? Então ele acha que 75% é uma alta justa para esse momento. Né? 0,75 agora, 0,75 na próxima, uma continuidade de 0,75. Ele não vê uma alta de 100 base points agora. Tá? Então, se o membro mais hawkish do Federal Reserve está falando isso, poxa, então o mercado começou a voltar as projeções mais para uma alta de 0,75, tá? Porque acreditando que ele não vai voltar numa subida de 1%. E que provavelmente mesmo vai sair 0,75 daqui às duas reuniões. Tá? Isso aí vai ser uma subida muito forte nos juros, né? Isso vai dar mais força para o dólar. Tá? O mercado já está precificando aqui essa alta de 0,75 na próxima reunião, que vai ser dia 27 de julho. Tá? Então é importante ficar de olho nisso também. Tá bom? Vamos pegar aqui o PCE, que é o índice consumidor, vamos ver aqui. É interessante também olhar o Core PCE, tá? Ó, subindo, tá? É o que exclui os custos de comida, energia, tá? Subindo ainda. Isso é bem preocupante. Por quê? Muito se fala que, vamos pegar aqui commodity, que a inflação é muito por conta das commodities, né? Inclusive o Biden ele foi de encontro aí aos Emirados Árabes para tentar algum acordo, para tentar fazer algum acordo ali para poder aumentar a produção de petróleo. Né? O Biden quer que a OPEP aumente a produção de petróleo justamente para tirar um pouco as pressões altistas aqui dessa commodity. Né? E isso naturalmente arrefecer a inflação não lá nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Tá? O petróleo Brent subindo as máximas, subindo aqui, né? Subindo de novo, né? Ele deu uma arrefecida boa, foi $98 o barril do petróleo Brent, lembrando que o petróleo Brent é a nossa referência para a Petrobras, né? Mas voltou a subir fortemente aí para $107 o barril, tá? Então isso aqui gera também esse combustível nesses patamares elevados ainda continua dando muita pressão inflacionária no mercado, tá? Então muito atento a isso, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Tá? Que a gente falou um pouco sobre a recessão, o que é, será que tem, será que vai ter, tá? Comenta aí o que você achou desse vídeo, comenta aí pra gente se você acha que depois da explicação vai ter recessão, tá? Manda esse vídeo pro seu amigo aí que tá indeciso, será que vai ter recessão, será que não vai, pra onde vai, tá? Depois eu posso fazer um vídeo pra vocês também falando um pouco mais que ativos alocar, para qual a gente deve dar prioridade no mercado complicado assim, né? Para onde que os gestores estão olhando, isso tudo é muito importante para vocês se inteirar dos seus investimentos. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, sigam a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, tá? Que a gente está postando muito conteúdo bacana lá. E fica ligado nos nossos vídeos aqui, que a gente está sempre atualizando vocês de tudo, tá bom? Muito obrigado, bons investimentos para vocês e até mais.